fazendo investimento, chegou meu momento e ninguém entende. As caveiras cortando o vento, é a roleta que banca a gente. Tô fazendo Fala, meus investimento. lindos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui, beleza? Eu vou te ensinar todos os tipos de terminais que eu opero dentro da roleta, beleza? Eu vou dividir essa mentoria, mano, em algumas partes, onde uma parte eu vou ensinar só sobre terminais, outra parte eu vou ensinar só sobre estratégia de número seco, outra parte eu vou ensinar só sobre espelhos, outra parte eu vou ensinar para vocês também só sobre números de pareia, só sobre manipulação, como fazer a melhor análise. Então vai ser várias e várias aulas, beleza? Eu vou com calma, eu vou começar primeiro com conteúdo básico, beleza? Porque não adianta nada eu te ensinar logo, sei lá, as instâncias que existem, a manipulação que existe, se você não sabe nem o que é um terminal, beleza, mano? Que é a estratégia mais fácil e mais besta da roleta para você aprender são os terminais, beleza? Dentro desses 4 anos, mano, eu consegui acumular um pouco de experiência, onde eu desenvolvi alguns terminais. Outros já existiam no mercado, outras pessoas também já falavam sobre esses terminais, beleza? E é isso, mano. Então eu preparei o conteúdo e todo esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, todas essas imagens que eu vou entregar, que eu vou mostrar aqui para vocês, vai ser todas disponibilizadas embaixo dessa aula aqui dentro da área de membros. Ou então eu também vou enviar lá dentro do nosso grupo de suporte. Então todo o conteúdo você vai ter acesso a ele para você separar em uma pasta, para você imprimir. Se você quiser fazer uma apostila, fique à vontade. Eu vou entregar tudo para vocês, beleza? Então é isso. Como já tem a galera mais avançada um pouquinho aqui, então vamos lá. Primeiro ponto importante, família, o que é um terminal, mano? Terminal, mano, é a coisa mais besta que existe dentro do mercado. Eu acredito que é uma das estratégias mais besta que existe, beleza? Mas que funciona muito. O que vai diferenciar para você conseguir pegar um terminal é você saber a instância correta. Então, a partir de hoje aqui, o que eu vou te ensinar sobre terminais, talvez você já ouviu falar em outro lugar, beleza? É só um complemento para refrescar sua mente, principalmente para quem já tem um tempo no mercado, beleza? Então vamos lá, família. Eu denominei o nome desses terminais de terminais black. Falei, o que é um terminal black? O terminal black ele termina com o mesmo número, beleza? Que o terminal que se chama. Falei, não entendi. Vamos lá. O número 2 ele é preto e termina com 2. O 22 ele é preto e também termina com 2. Então, é um terminal black. Os dois terminam com 2 e os dois são preto. Black porque é preto e terminais porque termina com o mesmo número. Vocês entenderam isso aqui, mano? Isso aqui é a maior besteira. Vai ser uma aula bem simples para vocês. Eu tô simplificando porque tem gente que entra na mentoria, mano, que o cara não sabe de nada e eu preciso ensinar isso aqui pro cara com muita maestria e com muita calma. Então eu peço um pouquinho de paciência para você que já sabe, paciência para você que já opera, tá boba? Eu gosto das aulas bem mastigadas para não ficar nenhuma dúvida, beleza? Do mesmo jeito, o 4 termina com 4 e é preto, o 4 termina com 4 e é preto, o 24 termina com 4 e é preto. Terminal black, beleza, mano? Só que na roleta, eu não vou nem explicar isso aqui porque vai confundir a cabeça de quem é iniciante. 4 chama 24, 24 chama 4, terminal black, beleza? Vamos lá, do mesmo jeito o 6. O 6 termina com 6. O 26 também termina com 6. Terminal black do 6, 6 por 26, 26 por 6, beleza? Família, eu queria deixar bem claro para vocês, presta atenção, ó. A roleta ela é tão complexa, presta atenção. Vai ter roleta que o 26 vai chamar o 29. E vai ter roleta que o 26 vai chamar o 6. Vocês estão entendendo? Então vai ter algumas coisas que eu vou te ensinar que mais para frente eu vou quebrar a tabula. Por mais que o 6, presta atenção, por mais que o 6 termine com 6 e é preto, e o 26 termine com 6 e é o preto, dependendo da roleta, vai chamar outro número. Então vai ter número que vai chamar 3 números diferentes, vai ter números que vai chamar 2 lugares diferentes. O que você precisa entender, beleza? É sobre as instâncias e a roleta que mais respeita. Tanto pode ser no 29 como pode ser no 26. Vocês entenderam isso aqui que eu expliquei para vocês? É muito importante, mano. É muito importante eu ressaltar isso aqui logo no começo. Vai ter número que vai chamar em 2 lugares ou 3 lugares. Isso depende da instância e depende da roleta. Play, você tá complicando. Calma, que quando eu for dando a mentoria, vai abrir a tua cabeça, mano. Isso aqui é você entender de manipulação, você entender qual é a distância da roleta, e isso aqui você vai aprender, mano. Vocês entenderam? Coloca assim aí. Quero que vocês participem da live. Coloca assim. Vocês entenderam essa explicação agora que eu dei? Vocês entenderam?
Vambora! Do mesmo jeito, 8 chama 28, 28 chama 8. 8 termina com 8 é preto, 28 termina com 8 e é preto. 10 chama 20, 20 chama 10. 10 termina com 10 e é preto, 20 termina com 10 e é preto. Terminal black. Ah, mas o 10 não chama o 30? Não, mano. O 10 chama o 20. O 30 é vermelho. Terminal black. Terminal black. Os dois terminam com o mesmo número e os dois são preto. Por isso que a palavra, por isso que eu digo o nome de black, beleza? 11 por 31 e 31 por 11. Sendo que o 31 ele também chama o 13. Só que isso vai depender da roleta. Não se preocupe, eu só estou explicando aqui para vocês, porque às vezes você passou a vida toda aprendendo play, o 31 não chama o 13. Por que tu colocou 11 por 13, 11 por 31 e 31 por 13? Porque dependendo da roleta, vai bater em posição diferente. Apesar também que o 11 fica bem próximo ao 13. Beleza? Do mesmo jeito, o 15 por 35 e o 35 por 15, beleza? 15 chama 35 e 35 chama 15. Só que na Roulette Live, como eu já ensinei para vocês em lives gratuitas, o 35 chama o 34. Por que tu colocou o 15 aí, como eu já falei para vocês? Isso depende da roleta. E eu vou deixar isso aqui mais claro para vocês em outras aulas. Eu tô dando esse conteúdo aqui básico sobre terminais para quem é iniciante e ainda tem dúvida. Então, quando você estiver operando que você vê o 2, você já vai saber que o 22 é um terminal black do 2. Então, você já vai ficar de olho naquele 22 ou naquele 2. Vocês entenderam? Eu posso passar para a próxima imagem, família? Vocês entenderam? Mas play, tem terminal preto, pode chamar um vermelho também, né, mano? Exatamente, Giovana. Tem um terminal preto que pode chamar um número vermelho. Porque vai ter números que vai chamar 3 números seguidos. Vai ter uma aula que eu vou explicar para vocês assim, ó, família. Essas são as estratégias que mais bate. Então, por mais que eu fale assim, ó, o 22, eles chamam 2. Mas em algumas roletas, o 22 vai chamar o 17, o 30, o 0 e o próprio 22. Então, mais para frente vai ter aulas que eu vou quebrar toda a tabula para você, mas eu preciso que você pegue logo o princípio da parada, que você entende o que é um terminal, para quando chegar nessas aulas você não ficar perdido. Ah, mas eu já aprendi que o 2 chama o 22. Agora você está dizendo que eu já aprendi que o 22 chama o 2, agora você está dizendo que o 22 chama o 30, o 17. É exatamente isso que eu preciso que você tenha paciência, porque isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, por isso que eu tenho que ir bem leve, tipo, explicando detalhe por detalhe para ninguém se confundir ou ficar perdido. Posso ir para a próxima imagem, mano? Vocês conseguirem entender isso aqui? Isso aqui é as estratégias mais besta e mais simples. Se você sabe a distância correta, entende de manipulação, você faz muita grana só com isso aqui, mano. Só com esse negócio aqui de terminal black, mano. Porque eu utilizo muito, mano. Posso ir para a próxima imagem, mano? Posso ir para a próxima? Eu sei que é chato você que já é avançado, que você já sabe disso. Pelo menos a maioria, mano. Eu sei que é chato, mano, mas aguenta o teu coração, pelo amor de Deus. Eu preciso ir com calma, porque a mentoria existe pessoas mais avançadas e pessoas iniciantes. Meus lindos, próxima imagem, mesma coisa. Existe os terminais black e existe os terminais de sangue. Falei, por que de sangue? Porque os dois, os números que se chama, presta atenção, os números que se chama são vermelhos. Terminais black e terminais de sangue. Vou dar um exemplo para vocês. O 1 chama o 21 e o 21 chama o 1. Ah, Play, mas eu já aprendi com você que o 1 chama o 36 e o 36 chama o 1. Isso depende da roleta e depende da manipulação e o que está acontecendo naquele exato momento na timeline, mano, nos números que vem atrás. Entendeu? Mas por que o 1 chama o 21? 1 termina com 1 é vermelho, 21 termina com 1 é vermelho. Beleza? Do mesmo jeito, 3 por 23 e 23 por 3. O 3 termina com 3 é vermelho, o 23 termina com 3 e vermelho. 5 por 25 e 25 por 5. Do mesmo jeito, eu já ensinei para vocês uma vez que o 5 chama o 18. Só que aí, meu lindo, presta atenção. Dependendo da roleta, a melhor posição é um 25. Depende da roleta que você está jogando e depende dos números que tá vindo. E isso eu vou te ensinar, mano. Beleza? 7 por 27, 27 por 7, terminal de sangue. Os dois terminam com 7, são vermelhos. 19, 9 por 19, 19 por 9. Os dois terminam com 9. Os dois são vermelhos, terminais de sangue. 12 por 32, 32 por 12. 14 por 34, 34 por 14, 16 por 36, 36 por 16. Os dois terminam com 6 e são vermelhos, beleza? Eu chamo de terminais de sangue. Se você quiser dar outro nome, eu já escutou outro nome em outro lugar, mano, fique à vontade, mano.
Esses são os nomes que eu dei para minhas estratégias para me conseguir identificar. Então, quando eu estou dentro da mesa e eu vejo um terminal de sangue na instância correta, eu já, mano, terminal de sangue. Por isso que fica fácil na hora de eu explicar a explicação para quem já entende. Às vezes eu explico uma explicação lá no meu Instagram e o cara não sabe o que é o terminal, não sabe sobre a manipulação. E aí o cara fica perdido e pensa que é bicho de sete cabeças. Só que não é, mano. Você tem que mapear tudo para na hora que você for fazer a jogada, você saber exatamente qual a estratégia que você está usando. É um terminal de sangue seguido de uma segunda instância? É um terminal de sangue seguido de uma metade de uma instância? É um terminal de sangue seguido da manipulação? Então você tem que saber. É próximo ao terminal de sangue que tá, os últimos três números tá chamando lá? Então tudo isso tu vai aprender, mas eu preciso primeiro te ensinar o básico para não confundir tua cabeça, não ter uma overdose de informação, uma overdose de conteúdo, tu ficar maluco sem saber o que fazer. Posso ir para a próxima imagem? Vocês entenderam o que é um terminal de sangue, mano? Vocês entenderam, mano? Mano, como eu falei pra vocês, são as estratégias mais besta, mais boba que já existe dentro desse mercado, mano. Isso aqui é muito fácil, mano. Mas é o seguinte, se tu pega o que já é fácil, o que já é fácil de aprender, e tu junta com o que é difícil, não é nem o que é difícil, tu junta com a tua experiência, o fácil se torna fácil mais ainda, mano. Eu ia filosofar aqui, mas faltou palavra, mano. Posso ir pra próxima imagem, mano? Eu tomo uma água aqui que eu não posso ficar rouco, não, que ainda tenho a madrugada inteira pra comprar, pra jogar, né, mano? Vamos lá. Terminal de sangue, os números pretos, que chamam os números pretos. Terminal de sangue, os números vermelhos, que chamam os números vermelhos. Terminal black, os números pretos, que chamam os números pretos. Vamos lá. Família. Agora vem, mano, o que eu chamo de terminais casados, beleza? Os terminais de sangue, você até já viu por outra pessoa. Agora, esses terminais casados aqui, mano, isso aqui ninguém tem, mano. Isso aqui são estratégias exclusivamente minha e bate pra caralho. É o que eu mais uso. Presta atenção. O que é que eu vou te ensinar agora? Em dúvida de você jogar, em dúvida em você jogar em um terminal de sangue ou num terminal casado, sempre a prioridade, anota essa parada. Sempre a prioridade é um terminal casado. Vou dar um exemplo para vocês. O 4 ele chama o 24 no terminal black. Mas se veio o 4 e dependendo da roleta que você está jogando, a prioridade é do 7 e não do 27. Vocês anotaram isso aqui ou não, mano? A prioridade é sempre de um terminal casado. Isso depende também da manipulação, e isso depende também dos últimos números que vieram. Vou dar outro exemplo para você. Eu acho que eu vou explicar. Eu não vou dar esse exemplo agora, não, porque vai te confundir todo. Eu já expliquei isso aqui numa call com vocês também, mano. Só para você entender. Vamos lá, mano. Se tem três números chamando para cima, sei lá, tem três números chamando para cima do 27. Aí veio o 7 em uma das instâncias. Família, não risca não, pelo amor de Deus. Tem três números. Ô, Digo, não risca não, meu parceiro, senão eu vou te remover da cal, beleza? Eu vou relevar essa primeira riscada sua aí que talvez você fez sem querer, mano. Tá bom, meu amigo? Presta atenção, família, ó. Isso aqui já é uma aula mais avançada que eu ia dar mais pra frente, mas só pra você entender. Você acabou de falar que o 4 chama o 24. O 4 chama o 24 no terminal black, correto? Eu acabei de falar isso pra vocês. Só que aqui no terminal casado, o 4 chama o 7. Como é que eu vou saber onde jogar? Se é no 7 ou no 27. Presta atenção. Vai depender dos números que veio. Vai depender dos números que veio da manipulação. Se veio, sei lá, veio o 7 ali, aí você sabe. 4, play 4 ou 27. Beleza, mas atrás do 7 veio o quê? Atrás do 7 veio um número que chama próximo ao 7, veio, tá jogando só pra cima do 7. Vou dar um exemplo. Do lado do 27, se eu não me engano, eu acredito que fica o quê? Fica um 13. Acho que fica um 13, mano. Eu acho que fica um 13, mano. Agora deu um branco na minha cabeça. Eu sei que fica um 6, fica um 13. Então, por exemplo, vem números que chamam no 13 e no 6, mano. Tá muito na cara o 27? Tu vai no 4. Do mesmo jeito, do lado do 4. Do lado do 4, mesmo jeito. Presta atenção, veio o 7. Play, veio o 7. Eu jogo 27 ou eu jogo no 4? Beleza. Atrás do 7, o que é que foi que veio, mano? Atrás do 7, o que foi que veio, mano? Tem número chamando perto ali do 27, joga no 4. Entendeu, mano? E vice-versa, mano. Porque se tem muito número chamando pra cima do 27,
e você tem duas opções, ou 7 ou 4, você vai para cima do 4, porque quando tá muito na cara, a probabilidade de todo mundo tá marcando ele vai ser muito alta, então você vai ganhar na manipulação. Não é conteúdo, não é assunto para essa aula aqui, senão vai confundir tua cabeça, mano. Mas vocês entenderam mais ou menos? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis falar? Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso, mano. Eu não quero entrar muito a fundo nessa para não confundir a tua cabeça. Play, e se já caiu um 4 e um 27, aonde se posiciona? Já veio nos dois números que tu tá esperando. Tu não vai jogar. Tu vai esperar criar outras métricas. Simples. Se já bateu aonde você ia jogar, você vai esperar criar outras métricas. São mais de 60 estratégias, mais de 60 estratégias. E cada número tem número que chama em três lugares diferentes. Então, o tempo todo vai ter oportunidade para você entrar. O tempo todo, toda hora. Só precisa do conhecimento correto, entrar rápido, sair rápido para fazer a grana. Beleza? Vamos lá, terminar o casado, família. Não vou explicar sobre isso que eu acabei de falar para vocês mais a fundo, porque eu vou separar uma aula para falar só sobre isso. Porque se eu falar agora, vai confundir a cabeça de quem é iniciante. Vamos lá, família. 4 chama 7, terminal casado. 4 chama 7 e 7 chama 4. Nossa, meu Deus do céu. 14 chama 17 e 17 chama 14. 24 chama 27 e 27 chama 24. Esses são os terminais casados. Ô, Play, por que é terminal casado? Por que é que você deu esse número? Esse nome, na verdade, a esses terminais. Vamos lá, família. O que eu tô falando para vocês não é uma parada que eu inventei do dia pra noite, mano. Eu vi várias e várias vezes depois de um 7 bater um 4. Eu vi várias e várias vezes depois de um 17 bater um 14. Esse 17 por 14 não bate com muita frequência, mano. Não bate com muita frequência. Mas já aconteceu várias vezes, entendeu? Agora o 7 por 4, o 24 por 27, isso acontece pra caralho, beleza? Por que que eu digo o nome de terminal casado? Presta atenção, porque eles são casados dentro da roleta aqui, ó. 4 e 7 são casados. 14, 20, 14 e 17 são casados, 24 e 27 são casados. E presta atenção, se você reparar, esses números aqui, na maioria das vezes, eles ficam de frente um do outro dentro da roleta, mano. É só você olhar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha o 4 aqui, olha o 7 aqui, ó. Um de frente do outro. Olha o 27, olha o 27, olha o 24, um de frente do outro. Na maioria das vezes eles ficam um de frente do outro. Só que na pista aqui eles ficam casados. 4, 7, 17, 24 e 27 e 24. Ah, Play, quer dizer também que um 13 é casado com 16? Não, família. Não quer dizer isso, mano. A estratégia de terminais casados são esses aqui do 4 por 7. Entendeu, mano? Será que é intencional esse posicionamento? Família, eu não sei, mano. Eu não sei, mas é uma ótima pergunta, entendeu, mano? Um fica de frente pro outro dentro da roleta ou próximo de frente um pro outro, se você observar. O que que eu observei nesses últimos 4 anos que eu jogo roleta é que depois que cai um, dependendo da distância, logo logo vem o outro ou vem em algum número próximo a ele, beleza? Foi isso que eu observei. É o tipo de estratégia que eu jogo muito. Se você me segue há muito tempo, se você já participou de aula gratuita minha, de live gratuita minha, sabe que eu uso pra caralho. É o que eu mais uso, é o que eu mais dou prioridade, são os terminais casados entre 4 e 7. Eu posso ir pro próximo terminal casado? Posso ir pro próximo? Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, para você ficar, para você entender porque o nome terminal casado, mano. Um fica próximo ao outro, muito forte. Ó, no finalzinho eu vou dar um hack para vocês também de um tipo de jogada que eu faço, beleza? Vamos lá. Do mesmo jeito do 4 e o 7, funciona para o 6 e o 9. Terminal do 6, terminal do 9. Beleza? 6 chama 9. 16 chama 19. 26 chama 29. A mesma coisa. A mesma coisa. Beleza? A prioridade é sempre dos terminais casado. Entre um terminal black e um terminal de sangue, beleza? Ou sei lá, mano. Qualquer terminal, a prioridade é sempre do casado, só que depende dos números que estão vindo exatamente na timeline da roleta. Vai ter uma aula só sobre isso, mas eu só posso explicar essa aula depois que você entender todas as estratégias, porque, mano, vai ter hora na roleta, mano, que tu vai ter, sei lá, 5 posições diferentes para você jogar.
Vai ter tanto número ali que você vai saber tanto. A tua cabeça. O meu cérebro funciona desse jeito, mano. Sei lá, tem 5 posições pra me jogar por conta de um número. Tem 5 posições pra me jogar por conta de um número. Na maioria das vezes, se tem muito lugar pra você jogar, se você tá em dúvida, você não vai jogar. Simplesmente você espera a melhor oportunidade. Beleza? Então, quando você saber todas as estratégias, essas imagens eu vou mandar para vocês, como eu expliquei no começo da aula. As imagens vai ser tudo mandada para vocês, todo o conteúdo vai ser entregue para vocês, família. Não se preocupa com isso. Mas vamos lá, só para a gente terminar, para ver se sobra um tempo para a gente operar. 6 chama 9, 9 chama 6, terminal casado. 16 chama 19, 19 chama 16, terminal casado. 26 chama 29, 29 chama 26, terminal casado. Principalmente, quais são os que batem mais desses aqui, mano? Todos esses três aqui, todos esses seis aqui, bate pra caralho. Eu uso muito. Eu não aguento ver um 26, que eu me posiciono no 29. Eu não aguento ver um 16, que eu me posiciono no 19. Eu não aguento ver um 6, que em vez de eu ir no 26, eu gosto de ir no 9. Ou então eu vou em dois lugares. Isso depende muito do que está acontecendo na mesa. Então, todos esses três aqui são muito fortes. Eu uso pra caralho. Eu uso, abuso disso aqui com força, porque é o que mais funciona. Eu só te expliquei o que é um terminal black e um terminal de sangue para você entender tudo do zero, bah. Você tem que entender o princípio da parada. Mas o que mais funciona são os terminais casados. É o que mais funciona. Porque os terminais casados quase ninguém tem acesso, beleza? Os terminais casados quase ninguém. Agora, os terminais black, os terminais de sangue são os mais fáceis, todo mundo tem acesso. Então, quando todo mundo pensar, bater um 7, o cara pensar no 27, todo mundo que tem acesso aos terminais normais, mano, tu vai estar no 4 ao invés no 27. Por isso que tu vai estar na frente dessa galera. Vocês entenderam agora? Deu um estralo na cabeça de vocês? Vocês entenderam a parada, mano? Presta atenção. Todo mundo sabe dos terminais normais. A maioria sabe. Que é os terminais da mesma cor. Só que quando você joga nos casados, mano, você vai estar se diferenciando a galera todinha. Bateu um 7, a galera todinha vai estar no 27. Aí tu vai estar no 4 mais pra frente. Entendeu a parada? Entendeu? Porque o Saiyajin faz muita grana. Eu penso em todos os pontos, em como é que eu tô na frente dos meus concorrentes, mano. Como é que eu tô na frente jogando junto com a mesa. Foi assim que eu desenvolvi a estratégia dos terminais casados. Ninguém tem no mercado. E se tiver alguém ensinando é porque aprendeu comigo. Vambora, família! Do mesmo jeito, Play, por que é terminal casado? Presta atenção, 6 e 9 fica junto, 16 e 19 fica junto, 26 e 29 fica junto. Família, não é porque fica junto que a estratégia funciona. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Play, então funciona do mesmo jeito aqui, sei lá, do 15 pro 18? Não é assim, família, não é. Funciona do mesmo jeito do 30 pro 33 que fica junto na mesa? Família, não é assim que funciona para não confundir tua cabeça. Os únicos terminais casados que existem são esses que eu passei para vocês, mano. O resto não vai bater, mano. Falei, mas por que não vai bater? Porque, mano, pode até bater na sorte uma ou duas vezes, mano. Mas é muito difícil acontecer. Eu só tô te passando os terminais. Só tô te passando os terminais porque eu já vi acontecendo durante 4 anos várias e várias vezes. Eu já fiz muita grana, mano. Quem já viu uma jogada minha de terminal casado aí, mano? Só colocar aí. Quem já viu eu jogando com isso aqui que eu tô te ensinando, mano? É o que eu mais jogo, é isso aqui, mano. É o que eu mais dou prioridade nas minhas jogadas, são os terminais casados. Quem já viu eu fazendo uma jogada dessa, que já sabia, que já anotou até no meu Instagram, já abusou de ver eu fazendo isso, mano. Já abusou fazendo isso, mano. O que eu vou ensinar pra vocês é o que eu aplico todo santo dia. Não tem pulo do gato, não, mano, não tem, mano. É o que eu faço todo santo dia. Tu seguir o gerenciamento, tem um controle emocional, sabe exatamente o momento certo na hora de entrar, sabe exatamente quando vai manipular, probabilidade grande de manipular, sabe exatamente isso, mano. Não tem como te parar, mano. Não tem como te parar. Tu vai fazer grana e vai cair fora. A única pessoa que vai poder te parar depois de todas essas estratégias aqui é só o começo da mentoria de números, mano. A única pessoa que vai te parar é você mesmo. Você é o teu próprio inimigo. Eu sempre falo isso pra mim. Eu mesmo sou o meu próprio inimigo. É eu contra a minha mente. O que não me deixa fazer regaço nessa porra é a minha ambição, mano. Não é nem ambição, mano. Tá ligado, mano? É a minha ganância, mano.
Às vezes tá batendo tudo lindo. Você entra, deu 3, 5 jogadas, bateu tudo maravilhoso. Tu dobrou a tua banca em poucas jogadinhas ali, em poucas metas, tá ligado? Aí tu se empolga, a ganância fala mais alto, para de bater os padrões, tu perde tudo. Acontece isso direto comigo. Então, meu lindo, a única pessoa que vai te parar depois dessa mentoria é a tua própria mente, mano. Se tu for uma pessoa centrada, uma pessoa que segue o gerenciamento, que tem pelo menos o básico de controle emocional, tudo que eu já te ensinei, mano, não tem ninguém pra te parar nessa bagaça, mano. Não tem outra saída a não ser fazer muita grana. Vocês entenderam, família? Vocês entenderam isso aqui, mano? Como eu falei, era uma aula simples, uma aula básica para relembrar de vocês, beleza? Como já vai dar 10 horas, eu vou pegar 20 minutos para operar com vocês. Vocês entenderam isso aqui, ô Daoba? Vocês entenderam, Oba? Entenderam o que é um terminal solto, um terminal casado, um terminal de sangue, um terminal black? Eu sei que tem poucos iniciantes. Vocês entenderam essa parada? A prioridade é sempre de um terminal casado. Falei, mas por mais que o Terminal Black tá batendo muito, a prioridade é sempre do casado, em toda, e na maioria das vezes, mano. Só se tiver uma manipulação bem rigorosa de uma sequência de números fodida, ou então tá repetindo na mesma posição. Vou dar um exemplo para vocês, mano, ó. Tá repetindo na mesma posição, vou dar um exemplo que você vai entender agora. Presta atenção, ó. Bateu 29, bateu 28. Presta atenção, bateu 29, bateu 28. Ou então, presta atenção, bateu 29, bateu um 7, bateu um 28. Esses três números ficam juntos na roleta. Presta atenção. Na metade de uma instância, a próxima jogada era onde? No 4, não é isso? Eu estou ensinando para você. Deixa eu compartilhar aqui, mano, que vai ficar mais fácil para você entender. Essa regrinha não era para me passar agora para vocês. Vamos lá, presta atenção, ó. Tá aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, que bateu 28, depois bateu um 7 e depois, logo em seguida do 7, bateu 29. A gente sabe que metade de uma instância dentro da outra roleta, que é a Rolete Live, era para vir um 4. Mas presta atenção, que é o pulo do gato que eu já estou adiantando para vocês. Se já bateu 3 vezes no mesmo lugar, a probabilidade de vir no 4, ela diminui. Por que ela diminui? Na manipulação, ela vai ficar no mesmo lugar. Essa é uma aula sobre manipulação que eu vou falar só sobre disso, mano. Não era nem para mim entrar nessa bagaça aqui agora com vocês, mano. Vocês entenderam mais ou menos, mano? Por mais que o número chame tal número, isso depende do que é que veio, mano. Porque, por isso que às vezes você entra, você sabe algumas estratégias, você entra, mas acaba não batendo. Porque você não entende da manipulação, mano. Você não entende desses requisinhos que é o que faz a diferença para você acertar a maioria das jogadas. Que foda. Explodiu tua cabeça agora, mano? Explodiu sua cabeça agora? Família, todo esse material. Cadê vocês, família? Comenta aí, mano. Vocês não estão participando, não? Todo o material vai ficar disponível para vocês dentro dessa aula aqui embaixo. E vai também, eu vou mandar dentro do grupo para vocês, beleza? Assim que acabar a aula aqui, eu já mando dentro do grupo. Fechou, mano? Então é isso. Tamo junto. É uma aula besta. Eu sei que é um conteúdo raso, mas é um conteúdo para iniciante que eu preciso ir com calma. Eu soltei algumas coisinhas aqui diferenciadas que já vai te ajudar. Você que já tem um know-how, você que já tá no pique, já tá fazendo algumas jogadas. 2 dicasinhas que eu passei aqui vai mudar completamente todo o teu jogo aí, mano. Só 2 dicasinhas. Não era nem para me passar agora, era só para passar quando todo mundo já entendesse todas as estratégias, que são as estratégias a favor da manipulação. Vai ter aula falando só sobre disso, que foi um conteúdo superficial ali que eu passei, porque quem já é avançado, né, mano, às vezes só pega isso aqui, ó, pega só um estralo, só pega uma palavra que eu falei aqui, um requisinho, o cara faz muita grana. Beleza, mano? Tamo junto, família, e vamos para a próxima aula.